Amigo, amiga, estamos aqui novamente com o programa Encontros com a Vida, na GRTV. Eu sou Marcelo Souza e mais uma vez tenho o prazer de conversar com o professor Rossano Sobrinho, meu amigo de ideal espírita, amigo de ideal profissional, também professor nessa luta constante do dia a dia. É um prazer incomensurável estarmos aqui novamente para esclarecer um pouco dos ideais espíritas para os telespectadores. Queremos agradecer também a equipe de apoio da GRTV, que está aqui com o maior prazer nos atendendo todas as semanas. Então, nosso prazer incomensurável. Rossano, primeiro seja bem-vindo, queria que você deixasse a mensagem inicial do programa. É uma alegria, Marcelo, estarmos aqui, enviamos o nosso abraço aos telespectadores do Encontros com a Vida. É sempre muito bom fazer essa pausa para refletirmos em torno da doutrina espírita, sobre as luzes do Consolador. Então, uma alegria, nós enviamos nossos votos de muita paz aos telespectadores, que possamos sempre trabalhar com as perguntas, com as dúvidas que vocês nos enviam, para que a gente possa crescer juntos. Na doutrina, costumamos dizer que o Mestre é o Cristo. Somos todos aprendizes, crescendo uns com os outros, aprendendo, trocando as experiências. Essa é a grande finalidade do Espiritismo. Muito bem. Para adiantarmos, nós vamos passar primeiro a sua agenda, que é muito extensa, e depois vamos dar ênfase às perguntas dos nossos telespectadores. E queremos desde já agradecer que é do Brasil todo, Rossano, que estão participando conosco. Então, é muita satisfação, é a força motriz desse programa, os telespectadores. Então, a agenda do professor Rossano, dia 22/4, Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo. Dia 29/4, Espera Feliz, no CEPAG, Minas Gerais. 26/5, a Bienal do Livro, de Belo Horizonte. Dia 11/6, Carangola, Minas Gerais. Dia 28/7, Semana Espírita de Iguaçuí, no qual eu acabo de ser convidado a participar dessa Semana Espírita. Rossano, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Clube do Livro, Espírito Plenitude. Lembrando nossos telespectadores que no mês de abril, esse livro está sendo divulgado no Clube do Livro, Planeta Terra em Transição, Psicofonia de Isoldino Rezende, pelo Espírito Ismael. O Clube do Livro, como temos comentado, é uma iniciativa que já deu certo, né? Companheiros do Brasil inteiro, são cerca de 15 municípios, hoje já mais de 50 associados. E no mês de abril, o livro distribuído foi o Planeta Terra, mas quem desejar, porque nós criamos também o plantão do Clube do Livro, quem desejar qualquer dessas obras, mesmo não sendo associado, pode entrar em contato, Clube do Livro Plenitude, @yahoo.com.br. E o livro do mês de maio, que será distribuído para todos os associados, é o livro A Casa do Caminho e os Primeiros Cristãos, do expositor e escritor espírita Sergito Cavalcante, amigo pessoal nosso, que escreveu essa obra magistral, também pela editora Chico Xavier, uma obra que vai relatar todo o trabalho da Casa do Caminho, que podemos dizer que foi praticamente a primeira igreja, né? O primeiro núcleo cristão, de trabalhos cristãos. Então, quem quiser conhecer como era a igreja primitiva, os primeiros movimentos dos primeiros cristãos, após o retorno de Jesus aos planos superiores da vida, esse livro traz painéis excelentes, falando sobre a função de cada apóstolo, um trabalho muito sério, muito bem escrito, pelo nosso irmão Sergito de Souza Cavalcante. Então, quem quiser a obra, ou quem quiser se associar, Clube do Livro Plenitude, @yahoo.com.br. Divulgue aí na sua cidade e entre em contato conosco. Muito bem. Queremos também deixar aqui o contato para os telespectadores, para nos enviar as perguntas. E relembrando mais uma vez, vocês são a força motriz desse programa. Contato para envio de perguntas, encontroscomavida@gmail.com. Muito bem, Rossano. Então, como são muitas perguntas, queremos iniciar agradecendo Marina Silva de Freitas, de Rolândia, do estado do Paraná, e lançou a seguinte pergunta: gostaria de saber por que alguns irmãos têm antipatia de alguém da família e também por que eles excluem alguém do convívio deles, simplesmente ignoram. Meu querido, nosso carinhoso abraço a você, muito obrigado por sua participação. Olha, nós sabemos, à luz do conhecimento espírita, que aqueles espíritos que reencarnam dentro do mesmo clã doméstico, dentro de uma mesma família,
Existem espíritos simpáticos entre si, que já tiveram experiências positivas em vidas pregressas, e existem espíritos comprometidos moralmente também entre si, espíritos antipáticos. O que é a simpatia? O que é a antipatia? É essa troca de energias. Nós podemos até não nos lembrar do que aconteceu numa vida anterior, mas a energia daquilo que construímos está em nós. Então, quando encontramos pessoas que a nossa alma se abre, a nossa alma se alegra, é porque tem elementos psíquicos e espirituais naquela pessoa em sintonia positiva com a nossa personalidade, com a nossa alma. Muitas vezes, dentro de uma mesma família, espíritos inimigos do passado reencarnam. É a misericórdia divina oportunizando que esses espíritos se reencontrem. Alguns conseguem, outros não. É uma oportunidade. Mas deve haver sempre um esforço, Maria, de reaproximação, de tolerância, de perdão. Agora, diz Joana de Ângeles, esse nobre espírito que tem nos ajudado tanto a entender a vida interior, a vida psicológica e a vida das relações, que em determinados casos, se chegar a um conflito grave, é melhor até adotar uma postura formal para que não nos compliquemos mais. Mas o respeito, penso, Maria, deve ser o eixo, o fundamento de todas as relações. Respeitar sempre. E se a pessoa não nos ama, o problema é dela. Agora, se nós não amamos a pessoa, o problema é nosso. Na arte de amar, ganha aquele que ama. E o amor deve ser uma doação, sem esperar o retorno. Amemos esses irmãos que não simpatizam conosco. Como propôs Jesus, orai, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, amar não é nem conviver necessariamente, é respeitar, é lembrar dessas pessoas nas nossas preces, é não desejar o mal para essas pessoas. Isso é fácil? Não é fácil. Como você escreveu, né? As pessoas simplesmente ignoram, né? Uma indiferença. A indiferença é uma espécie de guerra fria nas relações, né? Algo que incomoda. Mas lembremos-nos de Jesus. Nós estivemos, Maria, no Espírito Santo recentemente, em Vitória, Colatina e Guarapari, e uma companheira nos narrou uma história muito rápida que eu quero deixar para a sua meditação, para a nossa meditação e dos telespectadores do Encontros com a Vida. Contou uma senhora, Marcelo, estávamos almoçando na casa de um irmão de Ideal, na cidade de Vitória, a quem enviamos um grande abraço, Fábio Soares, funcionário federal de Vitória. Nosso abraço, Fábio, a você e sua família. Uma familiar dele nos contou que estava tendo um problema grave com outra familiar e colocou-se na condição de vítima. Como se não tivesse culpa de nada, ela foi se vendo como vítima da situação. E um belo dia, muito aturdida, angustiada, às portas de uma depressão por causa do conflito familiar, ela colocou-se em oração. Conversou com Jesus da forma mais profunda. Naquele momento, um painel psíquico abriu para ela uma visão mediúnica e ela viu Cristo crucificado na frente dela. E ouviu uma voz que dizia mais ou menos o seguinte: olha o que fizeram com ele, você não sente vergonha? E aquilo foi tão forte que ela nunca mais reclamou desses problemas. Ela passou a lidar com eles, a amar, a querer o bem, porque Jesus transitou entre nós sem ter culpa, sem ter mácula, e nós o pregamos numa cruz. E ele ainda pediu ao Pai que nos perdoasse pela nossa ignorância. Então, fica essa proposta. Quem perde é quem é indiferente. Quem ganha é sempre aquele que ama. Ama incondicionalmente, servindo, ajudando, auxiliando. Fácil é? Não. É a porta estreita proposta pelo Cristo, mas é a porta da felicidade. Ainda nessa primeira pergunta, relembrando a nossa telespectadora, Mariana da Silva Freitas, que amar quem a gente gosta é muito fácil. Exatamente. E é difícil a gente amar justamente o oposto, conviver com as diferenças. E um estudo feito por um irmão na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, Espera Feliz, nossa cidade natal, foi falar de 3 variáveis: ensinar, elogiar e perdoar. Como que é difícil perdoar?
Então perdoemos, né? Para que vivemos melhor e que possamos ter essa simpatia e não antipatia. E o perdão não é uma coisa de boca para fora e fácil, não. Dentro, né? É um trabalho. Disciplina. Uma vez, uma senhora perguntou ao Chico: Chico, o Evangelho manda perdoar 70 vezes, 7 vezes. Eu fiz os cálculos, eu já passei dessa conta, já perdoei meu marido mais do que 490 vezes. E agora, o que eu faço com ele? Difícil, né? E aí o Chico meditou e disse: Emmanuel está dizendo que é 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Como assim? É uma limpeza desse lixo emocional chamado mágoa. Então é um trabalho, né? Perdoar sempre, porque quem ganha é quem perdoa. Quem está em débito com Deus, com a consciência, prosseguirá até se reajustar. Agora, quem é ferido é a oportunidade de crescimento. E quem perdoa tem um sentimento mais livre, de liberdade, mais leve, a pessoa fica mais leve. Vive mais né? em paz, né? Perfeito. A segunda pergunta vem da telespectadora Adriana Maia, do Rio de Janeiro. O que podemos fazer para garantir que a pessoa que desencarnou fique bem? Adriana, nosso carinhoso abraço. Sabemos do drama que sua família vivenciou recentemente, a perda de uma familiar querida. Você que está no Rio de Janeiro, mas é aqui de nossa espera feliz. Acompanhamos de perto, estivemos presentes, mas fácil não é. E como colaborar para esse familiar que retornou à vida espiritual? Orando por ele. Allan Kardec nos fala, à luz do conhecimento dos espíritos, que os espíritos recebem essas vibrações de carinho, de ternura enviadas na prece. Mas o espírito está na vida espiritual, na dimensão espiritual, com aquilo que construiu quando estava encarnado e nas vidas passadas. Não é pela força da oração de alguém de fora que tudo se resolverá, mas a oração vai ajudar. O espírito vai ser socorrido nas suas necessidades vibratórias, vai receber aquele afago espiritual. Então oremos por esses irmãos. Eu acho muito importante que as famílias iniciem no lar. Nós estamos para fazer um programa, o Marcelo sugeriu um programa só sobre Evangelho no lar. Nós vamos fazer, né, Marcelo? Só que as perguntas têm chegado e a gente está dando primeiro atenção a essas perguntas. Mas é muito importante que a família que tem um familiar desencarnado recentemente possa fazer o Evangelho no lar. Não só por esse motivo, pela própria família. Mas no momento desse, se o espírito do desencarnado estiver ali, pode ser socorrido durante o Evangelho no lar. Basta mudar uma vibração, mudar um sentimento, uma emoção, elevar o pensamento a Deus, e nesse momento o espírito pode ser socorrido. Se o espírito estiver apegado ao lar, à família, né? O que é muito comum acontecer. Então oremos sempre e procuremos enviar os melhores sentimentos de gratidão pelo tempo que o familiar ficou conosco. Porque a gente lamenta não tê-lo mais no plano físico e esquecemos às vezes de agradecer a Deus e ao próprio desencarnado o tempo que ele ficou conosco. Aos nossos telespectadores, nós iremos dar uma pequena pausa e depois retornaremos com o próximo bloco.